Fala pessoal, Marco Silva aqui. Vamos falar um pouco sobre a queda dos shoppings no Brasil. Será que estamos vendo agora uma mudança no comportamento dos consumidores e os shoppings vão acabar? Vamos aqui reagir a um vídeo aqui, ao vídeo o vídeo do Rob Correia. Então vou deixar aqui o link do vídeo dele na descrição do canal dele e vamos seguir aqui, vamos reagir para ver o que ele vai falar sobre isso. Os shopping centers vão acabar? Qual que é o futuro dos shopping centers, principalmente no Brasil? E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir uma coisinha pra você. Pra você escrever aqui nos comentários, você tem aquele shopping que bombava pra caramba, era cheio de gente. Inclusive, aproveitando, curte esse vídeo aqui, já se inscreve no meu canal aqui e vamos seguindo aqui. Semana lotada, e hoje, ó, tá bem miado. Ou até aqueles casos em que, num passado não tão distante assim, era um shopping que todo mundo gostava de ir no sábado, no domingo, e hoje, nem com as portas abertas ele está mais. A gente vai começar aqui o nosso bate-papo falando sobre shopping centers que estão dentro de fundos imobiliários. Os FIIs de shoppings, eles lideram a inadimplência entre todos os fundos de tijolo. O que é fundo de tijolo? Galpão logístico, shopping center, escritório, as agências bancárias, hospitais, hotéis e assim por diante. Os shoppings concentram as maiores inadimplências entre todos os fundos imobiliários listados na Bolsa Brasileira. Se você pegar os 30 fundos imobiliários que tem os maiores índices de atraso, 16 deles são de shoppings. Tem alguns casos muito graves. Você pega aqui, ó, Vida Nova, o fundo imobiliário FIVN11, ele tem 72% de inadimplência. E dos 7 que compõem o topo da lista, 5, que são esses que eu tô passando aqui o mouse para você, são de shopping centers. Então é isso. Caramba, gravíssimo isso, né? Então os shoppings estão extremamente endividados. Vamos entender direitinho ainda. Shopping center já era, vai acabar. Não é bem assim, tá? Porque, claro, existem shoppings que vão fechar as portas, e não são poucos, mas existem outros que não. E o que separa aquele que vai fracassar daquele que vai ter sucesso? É isso que eu vou mostrar pra você. Só que eu tenho que antes mostrar um contexto de toda essa história, porque o que a gente tá vendo aqui é apenas uma fotografia, mas o filme é muito maior que isso. Quando que começaram os shoppings como nós conhecemos? Lá em 1956, você tá vendo aqui as fotos dele, inclusive por dentro, em Minneapolis, o primeiro shopping center moderno, obviamente, nos Estados Unidos, o oásis do capitalismo. Qual que foi o grande pulo do gato, a grande mudança? Lojas de rua você sempre teve. A grande ideia foi o quê? Você ter lojas e arquitetura voltada para dentro, para o interior do empreendimento, e não para a rua, né? Essa foi aquela grande sacada, e eles também pensaram o seguinte, cara, nem todas as lojas são iguais. Nós temos, por exemplo, lojas âncoras, que são aquelas lojas gigantescas do Brasil, a gente poderia considerar aí as lojas Renner, as lojas americanas, até pouco tempo, né? Eles sacaram o seguinte, eles colocavam elas nas extremidades dos shoppings, porque elas são grandes geradoras de fluxo de visitantes, e quanto mais visitantes você tem no shopping, muito maior o potencial de você fazer mais vendas. No Brasil é considerado loja âncora aquelas que ocupam mais de 1.000 metros quadrados, e temos as lojas menores. Sim, inclusive os shops, quando vão fazer toda a estrutura ali, quando vão montar tudo ali, todos os pontos de acesso ali, são todos feitos pensados, tá? São todos pensados no comportamento do consumidor, no layout. O layout das lojas são voltados para pensar no consumidor e como ele vai se comportar e como ele vai consumir mais. Né, que são divididas em mega lojas, que sim, elas são grandes, como o próprio nome diz, só que elas ficam ali entre 500 metros quadrados a 999. E por... Inclusive, há um nome para isso que é o Design Think, né? Inclusive, Design Think para pensar o design para shops, né? Tem as satélites, que são as lojas pequenas dos shoppings, que é a grande maioria, por sinal, que você vai encontrar com um tamanho inferior a 500 metros quadrados. Aqui você está vendo a loja da Ering, que é um exemplo de mega loja, e aqui uma loja de cosméticos, a Quem Disse Berenice, que é um exemplo de loja satélite. Eu quero que você tenha esse problema aqui, ó. Quinta-feira... Propaganda, pessoal, peraí. Voltando. Começou o shopping center da era moderna e apenas 4 anos depois existiam 4.500 shoppings em operação nos Estados Unidos. Em 1975 esse número subiu para 16.400 e no início dos anos 90 mais de 30 mil shoppings. Nesses números aqui... Caramba, 30 mil shops, pessoal, absurdo isso. Aqueles colossais. Aqueles shoppings que você fala, nossa, caramba, isso aqui é um shopping. Até aqueles que você fala, caramba, isso aqui é um shopping. Hoje, existem 116 mil shopping centers, como eu falei pra você, de todos os estilos, variedades, tamanhos e gostos, nos Estados Unidos. Só que quando a gente fala de shopping center icônico, aquele que causa impacto mesmo, ele saiu ali da casa de 2.500 que existia nos anos 80 para 700 em 2023. Então aqui já está o primeiro pulo do gato. O fim dos shopping centers já começou, mas se ainda existe 700... é porque tem um segredo aí. Olha como que terminou a maioria dos shoppings nos Estados Unidos. Esse que você está vendo é um shopping abandonado em Kansas City. Agora a gente vai ver um shopping de Maryland. Olha as escadas rolantes aí, abandonadas, já tudo destruído, sem iluminação nenhuma. Parece cena de filme de terror. Esse aqui é outro shopping em Maryland, né? Olha como é que tá a situação das escadas rolantes. E esses são só apenas alguns exemplos. A gente tem centenas e centenas de outros que tiveram o mesmo fim. E qual é o motivo? Olha, primeiro, o número de shoppings você viu que cresceu assustadoramente. Isso não é saudável, isso também não é sustentável. Esse crescimento exagerado fez os shoppings competirem ferozmente entre si. Toda vez que tem muita competição... É, o que a minha análise aqui rapidinha, tá? Olhando o vídeo aqui, eu imagino que é pelo fato de
os shoppings terem iniciado ali num período onde não havia internet, não havia a disseminação da internet, das redes sociais, do mercado eletrônico, né, dos e-commerces. Os shoppings cresceram, né, de forma absurda, de forma extraordinária, e com a chegada da internet, do e-commerce, a tendência exatamente foi controlar isso e diminuir, né? É natural que isso aconteça, as pessoas buscam comodidade, né? Mas me parece também, eu vou deixar essa opinião para o final, mas me parece que talvez tenhamos agora uma mudança de polo, porque hoje em dia está todo mundo conectado digitalmente, mas me parece que a tendência das pessoas agora é saírem um pouquinho de casa. Você sabe, temos que ser vencedores e muitos outros vão se tornar perdedores. E teve uma cerejinha do bolo que na virada ali para os anos 2000 a gente teve o quê? Entrando gradativamente, ano após ano, no dia a dia das pessoas, o e-commerce, o comércio eletrônico fez com que a situação piorasse naqueles shoppings que já estavam com a corda no pescoço. E somado a isso, sim, temos mais problemas aí para serem colocados na conta. As grandes lojas âncoras como Macy's, JCPenney, elas acabaram quebrando. E qual que é o pulo do gato aqui? Na arquitetura padrão dos Estados Unidos, mais de 50% da área do shopping center pertencia a esses tipos de loja. Então essas lojas que você está vendo completamente quebradas nos shoppings abandonados aí, elas chegavam a possuir entre 5 mil a 15 mil metros quadrados. Então se elas tivessem problemas financeiros, elas não conseguissem pagar em dias aluguéis, ou até mesmo parassem de pagar porque quebraram, o que aconteceu com a maior parte das receitas do shopping? Ia rala abaixo. O Brasil foi ter shoppings 10 anos depois que teve o primeiro shopping center moderno na terra do tio Sam. Aqui você está vendo, inclusive, a inauguração do shopping center Iguatemi em 1966. Esse foi considerado o primeiro shopping center moderno brasileiro. E desde então, veio crescendo, ganhando cada vez mais shoppings em várias cidades. A gente está com um total de 628 shoppings e ainda tem 15 shoppings a serem inaugurados neste ano. E uma grande diferença entre os shoppings americanos e os brasileiros é que aqui na terra do Piniquim a gente tem uma representatividade dos setores de conveniência e serviço muito grande. Então você pega, por exemplo, restaurantes, a parte de alimentação, lazer, aqui eu coloquei um exemplo de serviço, né? Esse tipo de coisa representa geralmente de 30% a 40% da área dos... E que inclusive é uma estratégia para você poder começar a ganhar público e fazer o público entrar no shopping e consumir nas lojas, né? Grandes shops, eles têm pontos de serviço, inclusive eles dão até mesmo um desconto, dão um preço especial para serviços do governo, onde você instala ali a unidade do serviço do governo dentro do shopping para que possa ter mais movimentação na região do shopping. Então isso é muito interessante, isso é uma boa estratégia de marketing. Eu falo, por exemplo, no São Paulo tem um Poupa Tempo, na Bahia tem o SAC, né, que é o serviço de atendimento ao cliente, onde faz tudo lá, você faz identidade, faz carteira de motorista, tudo isso lá, e é um grande centro dentro do shopping, onde você vai lá, entra, e aí depois depois que você fez todo o serviço lá de identidade, CNH, você vai, passeia pelo shopping, consome alguma coisa. Então essa é uma estratégia, né? Shoppings brasileiros. Já os americanos, eles resolveram focar demais nas lojas âncora. No Brasil, eles não seguiram por esse caminho. Tanto é que as lojas âncora e semi-âncoras no Brasil nunca atingiram a proporção norte-americana. Elas são muito mais pulverizadas, em número maior de lojas. Então, ao invés de ter 15 mil metros quadrados para uma loja só, você geralmente tem ali entre 1.500, 1.000. Qual que é o pulo do gato aqui para os shoppings que vão ter sucesso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? A Business Insider, inclusive, fez aqui uma projeção que daqui a 10 anos, apenas 10 anos, haverá só 150 shoppings americanos. Ou seja, a gente tem hoje 700. Então, vai ser um monte de shopping que vai ralo abaixo. Mas vão permanecer 150. E esse 150 o que é diferencial? De acordo com a consultoria Siteworks, os shoppings que vão ter sucesso, que vão resistir a essa fase que a gente está passando de separar o joio do trigo, né? São aqueles com uma nova dinâmica de consumo, locais premium, entretenimento, restaurantes e lojas de luxo. Muito shopping americano que é muito mal localizado. Esses pode ter certeza que vai ralo abaixo. E se for brasileiro mal localizado, abre o olho, porque pode ter o mesmo destino. Aqueles shoppings que só tem lojas, não tem absolutamente nada de serviços, de entretenimento, de diferencial, não fazem eventos, não fazem nada de diferente, esses daí também estão com dias contados. Tanto na terra do tio Sam, tanto no Brasil. O shopping que tentar concorrer, bater de frente com a internet, não vai dar boa, porque não dá para ganhar da internet. A questão é se juntar com ela. Então o shopping não deve concorrer com a internet, mas sim ser um complemento a ela na vida do consumidor. As pessoas já estão ambientadas com o celular na mão o dia inteiro, fazer compras online, só que tem coisas que elas ainda gostam da experiência física, de estar presente no local, como, por exemplo,
comprar roupas, comprar sapatos, você pode até escolher alguns modelos ali pela Isso. internet, mas uma coisa que ainda não resolveram é você provar, né? Tem as medidas, é claro, mas nada bate você ir no provador da loja, ver como é que cai no seu corpo, tanto roupas quanto sapatos, acessórios. E outra tendência para o shopping brasileiro é ele como ambiente em que o cliente pode encontrar tudo aquilo que ele não encontra no mundo digital. Como, por exemplo, isso que você está vendo aí, ó. Tem como você fazer patinação do gelo no mundo digital? Não. Tem como você fazer, eu não sei nem o nome desses brinquedos aqui, mas tem como você fazer isso aqui no mundo digital? Não também. Trazer experiências, eventos e oferecer serviços que não tem na internet. Então o shopping... Boa, ele acabou de trazer exatamente o meu ponto, né? O meu ponto. Quando se trata aí hoje em dia de shopping, os shoppings terão que ter agora um diferencial. E esse diferencial são 3 palavrinhas que se chama experiência do cliente. Eu lembro que eu fui recentemente no shopping Neumarkt aqui em Blumenau. E no shopping tem uma área, né? A nossa bebezinha de 2 meses. A gente precisava levá-la para poder se trocar, né? Trocar ali a fralda dela e dar de mamar nela. Então daí tem uma área específica dentro do shopping que eu não conhecia, só descobri depois, né, de ter a nossa filha aqui, que essa é uma área para as mães poderem trocar, amamentar. Então ele é dividido assim, ó, tem a área lá, o banheiro onde você, a parte do banheiro onde você põe o bebezinho, tem um estofadozinho bonitinho, envelopado, tudo arrumadinho. Aí tem um atendimento, tem as mesinhas e cadeirinhas para brincar com as crianças. Aí tem lá os patrocinadores, né, do local, ali tem a Mili, tem as áreas, né, eles têm uns quartinhos assim, seriam uns quartinhos com poltrona e cortina para a mãe sentar, se acomodar e dar de mamar. Tem micro-ondas, tem água, tem estantezinha, tudo bonitinho, tem as mesas, as bancadas, muito legal, que é a experiência do cliente. Então, para que você possa exatamente estimular para que esses casais, as mães, venham para o shopping e não vejam o filho como um empecilho de poder passear no shopping. Tem lá os carrinhos também que você pega dentro do shopping. Cara, muito legal, tá? Shoppings brasileiros que fizerem esse tipo de coisa para mais e oferecer mais e mais, eles vão prosperar. Aqueles que não se adaptarem à nova era dos shopping centers vão fechar as portas e ficar no meio do caminho. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Forte abraço e até. E é isso. É muito legal esse vídeo, inclusive, para poder falar sobre o negócio físico, né, pessoal? O negócio físico, ele não é uma coisa do passado. Ele ainda pode sim ter ainda muita relevância dependendo do teu nicho, né? Claro que hoje em dia tudo você põe no digital, mas eu não vejo como uma anulação, né? Eu não vejo como um detrimento, fazer um digital em detrimento do físico e vice-versa. Eles se complementam, inclusive você não consegue ter experiência do cliente com o digital, né? Até hoje nossa tecnologia não chegou nesse ponto ainda, né? Mas ter aquele contato físico, de estar no local, de ver as coisas, de pegar, provar, testar, sentir, cheirar, é totalmente diferente, né? Então fica aí para você esse vídeo, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, tá? E até a próxima, valeu? Fui!